TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 13 de abril. E você vai ver a seguir. Mulher que assassinou a própria mãe em 2018 é condenada a 31 anos de prisão. Controlador de trânsito é agredido por motorista em Petrópolis. Motociclista morre após colidir com carro na RJ 116 em Nova Friburgo. Primeira fase de obras do túnel extravasor é concluída em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Em 2018, os petropolitanos ficaram escandalizados com o caso da filha que matou a própria mãe em cumplicidade com o namorado. Quase 5 anos depois, ela finalmente foi condenada a 31 anos de prisão na última sexta-feira, após júri popular. Na última sexta-feira, Paloma Botelho Vasconcelos, que matou a própria mãe, foi condenada a 31 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado durante julgamento feito por júri popular realizado no Fórum de Itaipava. O crime aconteceu em 2018 na casa da vítima, no Bing, em Petrópolis. Dircilene Botelho Garcia, de 51 anos, foi torturada e asfixiada. Em 2022, Gabriel Mouter, namorado e cúmplice de Paloma, já havia sido condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. Na época, a investigação apontou que a vítima foi torturada durante 40 minutos e asfixiada dentro de casa. O crime foi descoberto dias depois do enterro, após o marido da vítima analisar imagens de uma câmera de segurança instalada no cômodo. O equipamento registrou todo o crime cometido pelos condenados, que não sabiam que o ambiente era monitorado. Ambos foram presos dias depois da entrega das imagens à polícia. Eles confessaram o crime e Paloma alegou que o motivo era um desentendimento com a mãe. Com a morte, ela esperava se beneficiar financeiramente para poder viver com o namorado. No último sábado, viralizou nas redes sociais um vídeo de um controlador da empresa Sinal Vida sendo agredido por um motorista na rua General Osório, no centro de Petrópolis. Nas redes sociais, internautas criticaram a postura do agressor. E nas ruas, motoristas afirmam que cada vez mais o trânsito tem se tornado um cenário hostil. Quebrou a máquina de trabalho do cara, olha lá, olha lá, batendo no cara. Na tarde do dia 1º de abril, circulou nas redes sociais um vídeo de uma discussão entre um controlador da empresa Sinal Vida e um motorista que havia estacionado em um rotativo na rua General Osório, no centro de Petrópolis. Nas imagens, é possível ver o motorista xingar o funcionário, jogar o instrumento dele de trabalho no chão e ainda lhe dar um tapa. Em seguida, o homem vai embora no carro em que estava. A rua General Osório é extremamente movimentada e as vagas do rotativo por aqui geralmente estão ocupadas. A via é um dos principais acessos à Rua Teresa e ao Shopping Pátio Petrópolis. Nossa equipe conversou com alguns dos controladores da empresa Sinal Vida que não quiseram se identificar, mas esclareceram que os episódios de violência registrados no último fim de semana não acontecem com frequência, mas que a empresa utiliza câmeras de segurança que ficam instaladas no uniforme para que cenas como aquela sejam registradas. De acordo com os motoristas petropolitanos, ao longo dos anos, os casos de violência no trânsito têm ocorrido com mais frequência e causam medo. Briga talvez via de fato não, mas discussões, estresse no trânsito tem aumentado muito e a gente tem que se preocupar, porque a gente não sabe o que tem do outro lado, né? Então quando você está discutindo a sugestão, eu sugiro que quando você está no trânsito, você tenha calma, porque do outro lado você pode ter uma pessoa armada, uma pessoa com uma faca, enfim. Não pode ser só uma discussão, né? A questão de discussão, de violência no trânsito, né, tá altíssima. Às vezes, coisa boba, o pessoal, né, perde a cabeça. Tem certas coisas que é melhor a gente deixar passar, porque não vale a pena a discussão.
Um motociclista morreu na última sexta-feira após colidir com um veículo na RJ-116 em Nova Friburgo. A vítima tinha 20 anos e morreu ainda no local do acidente. O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira na RJ-116, no bairro de Ipu, próximo ao posto Elgin, em Nova Friburgo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 11h10 da noite. No entanto, de acordo com os agentes, o jovem, identificado como Fabiano Silva, de 20 anos, morreu no local. Os militares não informaram se o condutor do veículo ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso. Equipes do programa Operação Foco Divisas, que inclui as secretarias da Casa Civil e Fazenda, apreenderam hoje 46 mil litros de etanol. A apreensão aconteceu na BR-116 em Teresópolis. Agentes da Coordenação de Inteligência realizavam uma operação para coibir ilícitos administrativos e penais. 2 caminhões, cada um com 23 mil litros de etanol, foram abordados e apreendidos. De acordo com os agentes, os veículos estavam sem identificação da empresa e com nota fiscal divergente da rota de entrega. As notas fiscais foram emitidas no estado de São Paulo e tinham como destino Minas Gerais. Agora a gente muda de assunto para falar de avanço. Isso mesmo, a primeira fase de obras da reforma estrutural do túnel extravasor em Petrópolis foi concluída. O equipamento foi fortemente afetado pelas chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. A obra emergencial é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades. A primeira fase de requalificação do fluxo hidráulico, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor do Rio Palatinato foi concluída em Petrópolis. Construída na década de 1960 pelo governo federal, a galeria subterrânea recebeu intervenções de reforço estrutural para evitar o risco de erosões, desabamentos e inundações do centro e do bairro Quissamã, em especial na rua Francisco Scali, após as fortes chuvas que causaram a maior tragédia ocorrida em Petrópolis no ano de 2022. A primeira parte ela foi concluída em termos, né? Ainda falta uma parte que ficou prolongada para a segunda, né? Satisfeito, a gente sempre quer um pouquinho mais, né? Então, ainda mais como morador, a gente acha que pode ter sempre um pouquinho a mais. Mas, na medida do possível, o que era um ano atrás e o que é agora, a gente está bem satisfeito nesse ponto. Agora, aguardando só a licitação, que provavelmente vai ser nos próximos dias, dessa segunda etapa, que é o que mais importa para a gente agora, essa segunda etapa. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, o reforço no túnel extravasor aumenta a segurança e minimiza os riscos para as famílias que vivem nos imóveis construídos nas ruas do entorno. A obra de reforço da galeria do túnel extravasor, que tem 4 metros de altura por 4 metros de largura e 3,2 quilômetros de extensão, prevê um investimento total de mais de 74 milhões de reais. Ainda de acordo com a Secretaria, a licitação para a segunda etapa das obras já foram iniciadas e devem ser finalizadas em até 30 dias. A próxima fase prevê obras nas comportas, além de jateamento de concreto para proteção em volta das paredes e no teto, e a concretagem do fundo do túnel. A recuperação emergencial faz parte de um acordo homologado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Estado para a implementação de um sistema de macrodrenagem para reduzir os alagamentos no centro. Já fez a primeira parte, que já deu um alívio para os moradores, então essa segunda etapa, que é a concretagem, a parte do assoreamento, algumas coisas assim, a gente acredita que vai sair sim. Vai sair, vai ter. Talvez a terceira etapa ainda, que seria aí a conclusão, calçamento, alguma parte de pavimentação que falta aqui, asfalto, coleta de água pluvial, são muitas coisas que faltam ainda aqui pra gente. Mas apesar da conquista, os moradores ainda estão preocupados com a finalização das obras e estão ansiosos para a conclusão desta licitação. A Associação de Moradores afirma que vai continuar cobrando celeridade das autoridades. Enquanto não tiver essa segunda etapa terminada, a gente não vai ter mais sossego aqui ainda. E ela foi, para a gente, que nessa parte do início do túnel aqui, ainda foi mais tranquila. Para os moradores do final está sendo um pouquinho pior, porque como ainda falta essa parte final lá, a gente tem ruas que alagam ainda. Então tem que ser feita essa segunda etapa, terminar o muro de gabião, a demolição de um pedaço de um prédio que tem lá embaixo para ser feito, para melhor saída da água. Então isso aí são coisas que ainda são primordiais. As comportas que ainda não foram feitas, então assim, eles têm um limitador para ser colocado que ainda não existe. Então assim, choveu muito, ele vem tudo para a gente ainda, e sabemos que não pode ser feito assim. Isso são coisas que ainda a gente temos que cobrar para ter uma tranquilidade maior aqui no bairro.
Além das intervenções no túnel extravasor, a Secretaria de Infraestrutura e Cidades realizou obras de contenção de encostas, reconstrução de ruas e calçamento em áreas afetadas pelas chuvas. Ao todo, o governo do estado já investiu R$ 700 milhões na reconstrução de Petrópolis, inclusive na retomada de obras prometidas nos temporais de 2011 e entregues no ano passado. Só em obras de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural do túnel extravasor, já foram investidos mais de R$ 255 milhões. Policiais civis da Delegacia de Teresópolis prenderam na última sexta-feira um homem acusado de roubo. Ele foi capturado em um condomínio no bairro Hermitage. A localização do autor foi possível a partir de informações obtidas pelo setor de inteligência da delegacia contra ele e foi cumprido o mandado de prisão. O que você vai ver depois do intervalo? Secretaria de Saúde de Petrópolis confirma 3 óbitos por Covid-19 em março. A Anvisa flexibiliza o uso de máscaras em hospitais. Redes sociais podem ser um upgrade para microempreendedores venderem mais. Após relatos do aparecimento de uma onça em Nogueira, ICMBio permanece monitorando a região. Semana da Memória, Verdade e Justiça está acontecendo em Petrópolis e no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 em Petrópolis, mais 3 mortes em decorrência da doença foram registradas entre fevereiro e março deste ano. Os dados apontam ainda que mais de 300 pessoas estão infectadas com o vírus no município. No mês de março, a Secretaria de Saúde confirmou que mais 3 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Petrópolis. Os casos foram confirmados e inseridos 40 dias após o município estar sem contabilizar novos registros.
Segundo a pasta, um dos óbitos se refere ao mês de fevereiro e os outros 2 ocorreram em março. Todos os pacientes estavam com o esquema vacinal em atraso. As vítimas mais recentes da doença são uma mulher de 71 anos, moradora na Saldanha Marinho. O segundo óbito é de um homem de 73 anos, morador de Pedro do Rio. O terceiro é um homem morador de Itaipava. Podemos ignorar. Isso não aconteceu, isso ficou uma marca. Quando estava realmente nesses sintomas gravíssimos aí, a mídia estava muito em cima, existia álcool em vários lugares, máscara, tudo. Hoje em dia isso foi deixado de lado e não se fala mais nisso. Ainda de acordo com o painel, Petrópolis possui atualmente 321 casos ativos da Covid-19. Desses, 11 estão em internações clínicas e 1 em UTI. Ninguém está preocupado com Covid. Está todo mundo na rua. Aí depois o pessoal fala, o governo, ele, como é que se diz? Ele avisa, né? Bota anúncio, pede para as pessoas fazer tudo, mas depende de cada pessoa, né? Eu acho que é isso. No painel ainda é constatado que 3 óbitos suspeitos seguem sob investigação. Ao todo, desde o início da pandemia, o município soma 1.759 óbitos. E ainda falando sobre o Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária flexibilizou o uso de máscaras em serviços de saúde como hospitais. Com isso, foi alterada a nota técnica que estava em vigor desde 2020. De acordo com a Anvisa, a mudança ocorre após discussões sobre o assunto, redução de casos e mortes pela doença e oferta de vacina no país. A proteção facial passa a ser recomendada para situações específicas. Pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para a Covid-19 e os acompanhantes. Pacientes que tiveram contato próximo com caso confirmado durante os últimos 10 dias, período de transmissão da doença. Profissionais que fazem a triagem de pacientes, profissionais do serviço de saúde, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação de pacientes e em situação em que houver a indicação do uso de máscara facial como equipamento de proteção individual para profissionais de saúde em qualquer área do serviço de saúde. A Anvisa reforça para que acompanhantes de pacientes internados e visitantes continuem a usar a proteção facial quando estiverem nas unidades de saúde. As recomendações, conforme a agência, permanecerão em constante reavaliação com base no cenário da Covid-19. Ao abrir o primeiro negócio, muitas dúvidas podem surgir, entre elas questões relacionadas ao uso das redes sociais. No entanto, profissionais da área afirmam que o uso das mídias digitais pode auxiliar na divulgação da empresa. Instagram, Facebook e TikTok são inúmeras as redes sociais que fazem parte do cotidiano dos brasileiros e, além de levar entretenimento, podem ser utilizadas para as vendas. Mas é preciso saber como utilizar as ferramentas a favor do negócio. As pessoas que trabalham assim, que têm negócios, elas ficam muito preocupadas em ter milhares de seguidores. Que isso seja resultado de um bom trabalho. Mas quando a gente pensa no nosso nicho, né, cada um no seu nicho, o importante é você entender e conversar com as pessoas certas, né? Então, ser influenciador tem várias camadas. Entre as redes sociais mais utilizadas no Brasil estão o WhatsApp, em primeiro lugar, com 169 milhões de usuários, seguida pelo YouTube, com 142 milhões, o Instagram, com 113 milhões de usuários, o Facebook assume a 4ª colocação com 109 milhões de usuários e o TikTok na 5ª colocação com 82 milhões de usuários. A fim de chamar a atenção do público, diversas estratégias podem ser utilizadas, desde um cronograma de postagens semanais, como o que será publicado. A interação é algo que não pode faltar para quem procura aumentar as vendas ou captar novos clientes por meio das redes sociais. Por exemplo, se você tem excelente exemplo que você deu, tá? Se você tem uma loja de imóveis, é muito curioso, né? Quando você tem um perfil de objetos e produtos, as pessoas tendem a ficar postando o produto. E aí é que está um dos pulos do gato assim, da rede social, né? Como que você consegue fazer com que esse engajamento aconteça sem você precisar ficar postando só os seus produtos, sem fazer da rede social um catálogo digital?
Então, assim, na rede social você pode ter 10 mil seguidores bem engajados quando você cria conversa com esses seguidores, sabe? Assim, por exemplo, qual é a melhor madeira para tal tipo de móvel? Qual é o melhor tapete para quem tem alergia de tal? Essa é a dinâmica da rede social hoje em dia. Ter uma boa foto de perfil e integrar as redes sociais com links também pode ser uma alternativa. Você pode começar a fazer pergunta nos stories. Pergunta qual é a dúvida das pessoas que seguem. Isso para qualquer ramo, Richard. Então, assim, você, com os seus seguidores, eles vão dando os sinais do que eles querem. De acordo com o Sebrae, procurar inspirações em empresas bem-sucedidas e monitorar os resultados também faz parte da estratégia de vendas de uma empresa pelas redes sociais. E agora olha que curioso, neste fim de semana uma cena chamou a atenção dos petropolitanos. Moradores de Nogueira afirmam que flagraram uma onça parda albina circulando na região do Calembe. De acordo com o ICMBio, o vídeo não é conclusivo para determinar se era ou não uma onça parda albina, mas não está descartada a possibilidade. É importante ressaltar que a onça é inofensiva aos seres humanos e só ataca quando se sente com medo, acuada ou quando está protegendo os filhotes. É importante reforçar ainda que os moradores recolham os animais domésticos nos períodos da tarde e da noite e, caso encontrem o felino, não tentem se aproximar, acuar ou ameaçar o animal. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. A Semana da Memória, Verdade e Justiça já está acontecendo com atividades em Petrópolis e na cidade do Rio. O evento busca promover reflexões sobre os 21 anos de ditadura militar e as graves violações contra os direitos humanos ocorridas no período. Em Petrópolis, a programação é garantida por uma lei municipal de 2016 e faz parte do calendário oficial de eventos. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. A programação da Semana da Memória é organizada pelo grupo Pró-Memorial Casa da Morte, que é composto por membros da sociedade civil, como historiadores e jornalistas, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis e o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade. Nesta terça-feira, a programação conta com uma roda de conversa às 7 horas da noite no Cefet Petrópolis, com o tema Nazismo, Ditaduras e Lugares de Memória. Na ocasião, participarão da mesa a professora da Universidade Federal Fluminense, Samantha Quadrati, a historiadora e pesquisadora Raquel Vider e a jornalista e pesquisadora Aline Hickley. Dentro da programação da Semana da Memória, o CDDH está disponibilizando seus arquivos sobre a ditadura militar no Brasil, com a exposição A Censura Não Calou para Sempre. Estudantes, a sociedade civil e pesquisadores têm acesso ao acervo até o dia 30 de abril. A programação continua na quarta-feira, dia 5 de abril, com uma roda de conversa também às 7 horas da noite, com o tema Casa da Morte de Petrópolis, a luta pelo tombamento, desapropriação e criação de um memorial. O bate-papo será na UERJ, em Petrópolis, e terá como convidados Marcos São Tiago, advogado e coordenador especial de articulação institucional da Prefeitura de Petrópolis, Jéssica Dutra, arquiteta, e Noêmia Andrade Alves, da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. E entre os dias 11 e 29 de abril, a CAAL abre a exposição iconográfica temporária Alceu Amoroso Lima e seu repúdio ao totalitarismo. A mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. O CAAL fica na Rua da Mosela, número 289, em Petrópolis. Agora olha que notícia boa. Policiais militares de Paraíba do Sul estavam em um patrulhamento de rotina no bairro Jatobá no último sábado, quando perceberam um homem saindo de um carro nervoso. Imediatamente, os agentes o abordaram e descobriram que a filha dele, de apenas 3 meses, estava engasgada. De imediato, eles fizeram a manobra de Heinz e conseguiram desobstruir a via aérea da bebê, que voltou a respirar normalmente. Após o socorro primário, a guarnição conduziu a família até o Hospital Nossa Senhora da Piedade, onde foi feito atendimento médico e logo em seguida a neném foi liberada. O que você vai ver depois do intervalo? Correios reajustam em 5,49% o preço para envios de cartas. A autorização entrou em vigor nesta segunda-feira. Rio de Janeiro mantém posição entre os estados que mais geram empregos no país. Jovem empreendedor se destaca no ramo de chocolate. Evento em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é promovido em 3 Rios. O Correio Petropolitano na TV volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Uma portaria do Ministério das Comunicações autorizou os Correios a aplicar reajuste de 5,49% no preço para o envio de cartas e telegramas nacionais e internacionais, entre outros serviços postais prestados pela estatal de logística. A autorização entrou em vigor nesta segunda-feira com a publicação da portaria no Diário Oficial da União. O aumento corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo entre janeiro e dezembro de 2022, conforme medido pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística, descontado o fator de produtividade, que é o percentual de um tempo que um funcionário passa fazendo alguma atividade para a qual ele foi contratado. Com os novos preços, o envio de carta e aerograma nacional passa a custar de R$ 2,45 a R$ 13,45, a depender do peso, que pode ir até 500 gramas. No caso dos telegramas nacionais, os preços variam de R$ 10,29 a R$ 14,90, dependendo do meio utilizado, internet, telefone ou agência. O último reajuste dos Correios foi em maio de 2022. O Estado do Rio de Janeiro criou 14.676 empregos com carteira assinada em fevereiro deste ano. No ranking nacional, o Estado continua entre os que mais geraram postos de trabalho formal. A equipe do Correio Petropolitano decidiu, então, analisar como anda o mercado de emprego nos municípios da nossa área de cobertura. E, apesar do resultado positivo, 2 das 6 cidades terminaram o mês de fevereiro com saldo negativo. Isto significa que foram promovidas mais demissões do que contratações. Nesta semana, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou através do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais conhecido como CAGED, que aproximadamente 241.700 postos de trabalho foram criados em fevereiro. O Estado do Rio de Janeiro registrou o segundo maior saldo de contratações, com carteira assinada, de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023. Foram 179.031 empregos. Petrópolis seguiu o padrão apresentado pelo Estado. O saldo também foi positivo. Foram 2.358 contratações em fevereiro e 183 dessas foram no setor de serviços. Já quando o assunto são os desligamentos, o município registrou 2.139. A população aqui de Petrópolis cresceu bastante, a cidade não está tendo muitas oportunidades
no comércio, nas outras indústrias aqui, está realmente difícil. Hoje não é qualquer pessoa que consegue entrar no mercado, né? Hoje, muitos empregos hoje estão demandando de ensino superior. A gente sabe que é uma parcela mínima da população, menos de 11% da população hoje é formada no Brasil, né? Não está fácil de arrumar emprego em lugar nenhum, né? Eu não moro em Petrópolis, eu sou de São Paulo, mas eu sou nascida e criada aqui, né? Mas pelo que meus amigos falam, tá bem difícil. Eu acho que o mercado está exigindo mais e com essa transição do nosso novo presidente, eu acho que está um pouco mais difícil. Outras cidades que também apresentaram saldo positivo foram Nova Friburgo, com 1.588 carteiras assinadas, com destaque no setor de serviços. O número de demissões foi bem próximo, 1.563. Em Três Rios foram 803 admissões, também com destaque no setor de serviços. O município registrou ainda 629 demissões. E em Pati do Alferes foram 87 empregos. A maior parte deles foi na área de construção. Já os desligamentos foram 62. Já em Teresópolis, o saldo ficou negativo. Foram 1.299 pessoas demitidas e 1.258 pessoas contratadas em fevereiro. Em Paraíba do Sul, a situação é parecida. 340 pessoas desligadas e apenas 188 foram contratadas pelo município com a carteira assinada. E quando a gente fala dos setores mais afetados, nos dois municípios, o pior setor, o que foi mais afetado, foi o comercial. Tem procurado, mas quase não estou achando. Eu acho que é exigência demais do mercado de trabalho. Outros municípios que mais criaram empregos foram o Rio de Janeiro, Magé, São João de Meriti, Macaé e São João da Barra. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao saber dos resultados positivos, informou que atrair investimentos que resultem na geração de oportunidades de trabalho digno para os fluminenses é um trabalho contínuo e prioritário para a gestão estadual. Neste período de Páscoa, os empreendedores do ramo de alimentação costumam investir pesado na venda de chocolates. A Páscoa é um período em que muita gente se aventura para garantir uma renda extra e às vezes encontra uma forma de ganhar a vida. Este é o caso do adolescente Nicolas Andrade, de apenas 12 anos. Aos 12 anos de idade, Nicolas já é um visionário. O jovem é proprietário de uma doceria que foi fundada durante a pandemia com a família. O carro-chefe das doçuras do Nick, como é chamada a empresa, é o famoso alfajor. As vendas foram tão bem sucedidas no início do negócio que, aos poucos, Nicolas expandiu os produtos oferecidos aos clientes. O que você está fazendo aí hoje? Um ovo de colher. Ovo de colher? E quais são os produtos que você costuma usar? Brigadeiro de ninho, Ferrero Rocher, Kinder Bueno, um brigadeiro de ninho com Nutella. Esse creme que você está usando é o quê? É um creme de ninho. Creme de ninho? E esse costuma sair bastante? Costuma. A doceria funciona na casa de Nicolas. O investimento inicial foi de R$1.000 e a intenção era que o negócio fosse uma renda extra, mas acabou se tornando o principal sustento da família. Com 2 anos de existência, a marca já fechou parceria com grandes empresas e assim participa frequentemente de feiras. Mas, apesar do sucesso como confeiteiro, o sonho do pequeno é se tornar jogador de futebol e participar de um time mundialmente conhecido. Até a minha adolescência inteira, completar os 18 anos, eu pretendo ficar com a confeitaria para pagar minha faculdade. Depois eu pretendo ser jogador de futebol. As opções aqui vão muito além dos ovos tradicionais de Páscoa. O jovem empreendedor oferece também bolo de pote, brownie, cone trufado, entre outros produtos. Nem eu resisti e até vou levar um para casa para provar. Para quem também prefere doces artesanais, ao invés dos vendidos em lojas tradicionais, para o período da Páscoa, a doceria está recebendo encomendas até o dia 7 de abril. No dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e em Três Rios um evento marcou a data que foi estabelecida em 2007. O último sábado em Três Rios foi marcado pela Caminhada Azul, de conscientização sobre o autismo. A data tem o objetivo de difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.
Os transtornos do espectro autista aparecem já na infância e, embora algumas pessoas vivam de forma independente, existem outras que precisam de atenção e apoio constante ao longo da vida. Mas as intervenções psicossociais podem reduzir as dificuldades de comunicação e de comportamento social e devem ser acompanhadas de atitudes e medidas amplas que garantam que os ambientes físicos e sociais sejam acessíveis, inclusos e acolhedores. Em Três Rios, a Casa do Autista promove este tipo de atendimento às pessoas com autismo e suas famílias de forma acolhedora, desde 28 de outubro de 2021. A partir de amanhã, uma unidade móvel da saúde de Teresópolis vai rodar os bairros do interior do município, realizando consultas médicas e odontológicas na população. O veículo é adaptado com gabinete odontológico e equipamentos médicos que atenderão os moradores de áreas não cobertas pela atenção básica. Na primeira semana do mês, o atendimento acontecerá da seguinte forma: na terça-feira, em Cruzeiro, às 4h30 da tarde, na quarta-feira, dia 5, em Andradas, às 10h30 da manhã e na quinta-feira, dia 6, em Motas, às 10h30 da manhã. O calendário completo de atendimentos pode ser encontrado no site da Prefeitura de Teresópolis. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira em Nova Friburgo será de céu encoberto. A tendência é uma elevação na temperatura, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida, céu com muitas nuvens e possibilidade de nevoeiro. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, amanhã será de céu encoberto, com nevoeiro. À tarde e à noite, o céu continuará encoberto, mas sem a possibilidade do nevoeiro. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Paraíba do Sul amanhece com céu com muitas nuvens que se estende até a noite. Não há possibilidade de chuva. A tendência é uma temperatura mais estável, com mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de céu com muitas nuvens, também sem chuva. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 32 graus. O céu encoberto também estará presente em toda a terça-feira de Três Rios. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Os ventos nesses municípios serão fracos, mas é importante lembrar que, em caso de chuva ou vento, a população precisa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.